tinha tudo isso fechado, de vez em quando as ideias chegavam, e aí estoura a Revolução na França, e você, logo depois da Revolução, você tem uma tentativa de um monte de gente na Europa achar aquilo um horror, e aí as nações se juntam para tentar fazer com que o rei volte lá para antes dele ser guilhotinado, e a Maria Antonieta também, para acabar com a Revolução, porque aquilo pode virar um paiol de pólvora e de repente as outras nações também serem contaminadas. Com certeza. Só que aí surge o Napoleão, e aí ele começa a bater em todo esse pessoal e começa a invadir essas outras nações na Europa. Qual o interesse dele inicial? Primeiro era a proteção da França. Depois que ele começa a conquistar, aí é invadir tudo, levar essas ideias novas da liberdade do homem, do cidadão. Então todos os cidadãos têm cidadãos são os homens, tá? As mulheres não têm direito. Dentro dessa época, dentro desse período. Então você levar todas essas mudanças. Como que era escravidão na Europa nessa época? Não tinha escravidão na Europa, tinha servidão ainda. Então, assim, uma das coisas que ele faz é acabar com essas estruturas ainda feudais. Ah, entendi. Conforme ele vai invadindo. Que era o pessoal que trabalhava ppela comida, basicamente. Basicamente. O cara pertencia à terra, ele estava ligado à terra. Se o cara vendesse a terra, tipo de escravidão. O cara ia junto, entendeu? E aí, então, Napoleão apavora a Europa, não consegue derrotar a Inglaterra e coloca um bloqueio continental para asfixiar economicamente a Inglaterra. Então a Inglaterra não consegue vender nada para a Europa e a Europa também não pode vender nada para ela. Como ele faz isso? Dominando um monte de países, os portos, só que ele não consegue dominar Portugal. E aí com essa... E por quê? Porque... E aí é complicado. Porque ele precisava de um porto de entrada do que tá, entre outras coisas, do Brasil também. Então, o que chegava do Brasil ia para Portugal. Só que aí eu vou dar um spoiler do Dom João VI, que é o que vai sair. Havia uma questão, o Dom João, que ainda não era Dom João VI, era príncipe regente, que a mãe tinha ficado louca, e aí ele assume, ele compra a neutralidade de Portugal com os diamantes brasileiros. Nossa. Então, ele fornece... Esses diamantes saem de Diamantina e vão sendo vendidos em Londres. É feito todo um esquema comercial para vender esses diamantes para conseguir levantar dinheiro para pagar a neutralidade para a Espanha. Para Inglaterra. Para a França. Não, mas Napoleão. Essa neutralidade é tipo, você não me ataca e me deixa de boa? Exatamente. E eu continuo sendo aliado da Inglaterra. Só que em determinado momento, o Napoleão, depois que ele domina a Europa toda, esse dinheiro já não basta. Então ele invade Portugal. E Portugal era assim, se o Dom João fizesse uma aliança com a França, ele romperia com a Inglaterra. Certo. A Inglaterra invadiria o Brasil. A gente tinha essa possibilidade? Então? Tinha. Se, isso é claro, inclusive nas documentações. Se ele ficasse do lado da Inglaterra, a França invadiria o Brasil. Então a grande questão era o Brasil. Porque Portugal, já desde 1670, era super dependente do Brasil. Inclusive de comida. A gente mandava comida para eles lá. A parte do norte era mal explorada em Portugal, na questão de comidas. Era explorada de outras maneiras, vai ter português me xingando aqui. Era explorada de outras maneiras, mas ainda tinha a questão de fornecimento de comida para lá. Então, Portugal era muito dependente do Brasil. Então não era uma vantagem. Tanto que quando Dom João vem para cá, e aí ele declara guerra para a França e invade a Guiana Francesa, aqui na América, ele fala que ele vem para o Novo Mundo, que ele veio para o Brasil para construir um novo império no Novo Mundo. Entendi. Tipo, ele entendia isso daqui como uma potência. Mas é visto como abandonar também a Portugal, né? Sim, e isso foi uma forma como foi vendida pelos franceses. Porque era interessante para os franceses falar desse abandono, que ele não deixou abandonado. Covarde e tal. Covarde, corno, a mulher... Corno também? A corno também. O cara falou, covarde tudo bem, corno não. Que a dona Carlota teve filhos com um monte de gente, tudo isso é espalhado totalmente pelos franceses, é um monte de fake news para diminuir a masculinidade, a potência do cara e tal. Mas que na verdade ele enganou o Napoleão, enrolou ele até o quanto pôde para preparar os navios para vir para cá.
E aí é nesse meio que tá inserido o Dom Pedro. Que doideira. Então, assim, ele tá no meio de um mundo em transformação o tempo todo. Então, apesar de ser criado dentro de uma corte absolutista, porque o Dom João ainda era absolutista e traz esse absolutismo pro Brasil, ele já tava antenado. Ele sabia que era questão de tempo e as mudanças iam vir pro Brasil? Ele tinha essa sensação? Total. Tanto que quando estoura a Revolução do Porto, em 1820, que é justamente para ter uma constituição e tal, e aí força o Dom João a voltar, ele escreve um hino para louvar essa revolução. Ele era músico, ele era compositor, ele tocava mais 10 instrumentos, o Dom Pedro. E ele compõe um hino. Esse hino vai ser o hino de Portugal até 1910. 1911. E ele também vai pôr indo pro Brasil e tal. Então, você quer dizer, o cara tava antenado e tava recebendo esse novo mundo, essas novas ideias estavam chegando, louvando. E antes mesmo de começar e aí vai ser discutido uma constituição em Portugal, vai gente do Brasil para lá, o pessoal vai ficar bravo quando chega lá, porque já está sendo discutido um monte de coisa referente ao Brasil, os brasileiros não tinham chegado lá para discutir junto, e aí vai começar esse processo revolucionário de independência ainda lá com o irmão do José Bonifácio, com outras pessoas que vão para lá, e ele aqui no Brasil já está antecipando vários direitos que vem dessa onda da Revolução Francesa. Ele falou, vou já começar alguma coisa porque suaviza? Porque ele é legal ou porque era medo? Não é. Não, porque ele vai pegar isso até o fim da vida. Então você não vê que ele veste a camisa, entendeu? Tá. E não só veste a camisa externamente, mas você vê pelas cartas aos filhos que ele escreve, que ele, até para os bastardos, os que ele vai reconhecer ainda em vida, ele escreve, o mesmo Dom Pedro II, que ele deixa a criança aqui, tem uma carta fantástica, ele fala assim, já passou o tempo onde as pessoas te respeitavam pelo teu título, agora você tem que saber, você tem que estudar para você ser respeitado pelo que você sabe, e não pelo que você é. Que legal. Então você vê que não é uma pessoa que tá só fantasiando, entendeu? Porque quando você chega a isso pra falar pra um filho, não é, quer dizer, essas ideias estão imbuídas dentro. E ele tá vendo esse novo mundo, né? Que o filho dele vai enfrentar, né? Que não tem mais espaço pra essas questões. Por exemplo, ele libera uma coisa que era. Quando o Dom João chega, ele aposenta as casas, isso é fantástico. Você não tinha direito à propriedade. A propriedade você comprava, mas não necessariamente podia ser tua. Como assim? Eu compro uma casa. Você compra uma casa. Tá. Aí... Ou eu construo, né? Eu estou a serviço do rei de Portugal. Só que eu moro em Portugal. E eu vim pra cá, pro Brasil, pra poder trabalhar pro rei. Só que eu não tenho uma casa. Eu quero a casa dele. Aí vem um juiz, ele te dá 24 horas pra sair da tua casa. Paga alguma coisa? Nada. Nada? Você sai da casa e eu pego... Tem uma história fantástica que um juiz já estava de saco cheio quando a corte chega no Rio de Janeiro. O cara recebeu 3 vezes a mesma pessoa. Aí, na quarta vez que o cara recebe o nobre, ele começa a gritar antes... Na casa dele, tá falando? É o juiz o tal do juiz que fazia essas aposentadorias. Tá. Então o nobre chega pela quarta vez na casa dele e começa a gritar: ô dona fulano, o nome da mulher dele, ô dona fulano, ô dona fulana. Aí ela vem, o que foi? Vá fazer as suas malas, porque a vossa excelência aqui já me pediu casa, depois pediu pra trocar de casa, já me pediu criado, agora vai me pedir mulher, eu só tenho uma, eu vou ter que dar a senhora pra ele. Essa história é... Aí ele foi reclamar com o Dom João e falou: olha, é um abuso, porque as pessoas não só pedem aposentadoria pra uma casa, mas aí eles acham uma casa mais bonita e querem aquela outra. E às vezes nem larga a outra, aluga a outra. Sim. E tinha às vezes proprietário que sublocava a casa que era dele pra poder morar. Putz. Era uma loucura. Tinha proprietário que deixava a casa sem acabar. Pra ninguém ter o desejo da casa dele. Fazia o acabamento por fora e deixava os andaimes de madeira pro lado. É que nem eu quando comprava lanche na escola, eu cuspia no lanche, falava, alguém quer, porque todo mundo, dá um teco, você lambia o lanche, aí ninguém queria, né? Então, é a mesma coisa, o cara detonava a casa, passava merda nas paredes, assim, falava, e aí, alguém vai querer? Então é nesse ambiente que ele nasce, ele vê essas coisas e aí ele já tenta dar
uma solucionada. Tem mais alguma coisa absurda, assim, dessa época, de costume ou lei, assim? Eu acho que essa é pior, assim, você tomar algo que não é teu, né? E aí tem os abusos que acontecia, como eu falei, de a pessoa às vezes ter que sublocar uma parte da casa que era dela e pagar por o nobre que estava lá. E a economia nessa época, o que tá... Qual que é a economia do Brasil nessa época? A economia no Brasil, o diamante já tá rareando. Lá do que vem de Minas. Diamantina lá já tá indo embora, o ouro também não tá tudo isso. Então você começa a ter... O Jardim Botânico do Rio de Janeiro, por exemplo, é criado pelo Dom João para ser um campo de aclimatação, para você aclimatar, para ter um experimento científico, de você trazer espécies de fora. Então eles vão tentar plantar chá, criação de chá, para poder importar para os ingleses. Então eles começam a ver o que eles podem gerar de riqueza. Que pega aqui. Eles chegam a importar, inclusive eles trazem uma colônia chinesa que vai morar lá no Rio de Janeiro, dentro do Jardim Botânico, para fazer plantação de chá. Nossa. Porque eles não têm a expertise que os chineses têm. Então vem essa colônia. Você tem os costumes, que nem quando eles chegam, a dona Carlota Joaquina tinha pegado piolho no navio, e ela chega com a cabeça raspada e com um turbante, para esconder que ela tá careca, né? Que o cabelo ainda tá começando a crescer. Nossa, as mulheradas do Rio de Janeiro começam a usar turbante. Acho que é moda. É a nova moda da Europa. Cara. Então que legal. Umas coisas meio surreais, assim, que acontecem. E como que era a roupa do dia a dia das pessoas, assim? Não os nobres ou gente de grana. Você tem um grande problema, porque, assim, uma das proibições, você não podia ter tecelagem no Brasil. Não podia? Não podia. Antes da chegada do Dom João VI, não. Antes e por quê? Porque vinha tudo de fora, você não podia produzir aqui dentro, era para forçar a compra. Então, o que você tinha de produção interna era de tecido mais vagabundo, que era de algodão cru, que era para você fazer vestimenta de escravizado. Tipo trapo, assim? De trapo? Não trapo. Era um tecido mais, não é ordinário, é mais grosseiro, não era uma seda, Mas não é linho. tipo saco de... por aí. Sabe aquele tecido de saco de feijão, sei lá? Por aí, de aninhagem. Uma coisa mais grosseira daquele tipo para fazer vestimenta para escravizar. Você acha algumas imagens de roupa dessa época? E depois isso vai, conforme o Dom João chega, isso vai começar a liberar, porque agora aqui vira a sede da corte. Então os portos são abertos, aí tem coisas engraçadíssimas, porque você imagina, a Inglaterra tava sofrendo com bloqueio continental. Então ela não podia vender as coisas que eles produziam. Eles já estavam vivendo o começo lá da evolução industrial. Então eles já estavam produzindo coisas em série. E eles começam a mandar essas coisas pra cá. Então chega cobertor no Rio de Janeiro. Uma coisa super útil. Eles não sabiam que era o Brasil. Eles não conheciam o Brasil. Ninguém podia chegar aqui. Então eles não sabiam que era muito quente, que não precisava de cobertor. Chega fogão. Chega patim. Patim de gelo. Aí o que eles fazem? Eles começam a arrancar a lâmina para usar para faca. Sim. Porque não tinham que usar com aquilo. Então, sabe, quando eles chegam é que começa a abrir o Brasil para o mundo. E aí começa a vir expedição científica para cá para descobrir o que era que tinha aqui, que ninguém sabia direito na Europa. Então é nesse período aí que o Dom Pedro está inserido.